Você se lembra do tempo em que a vida era mais simples e tudo parecia uma grande aventura? Nos anos 80 não existiam smartphones, serviços de streaming e muito menos internet, mas cada pequeno momento tinha sua própria magia. Como esperar por horas na frente do rádio para conseguir gravar aquela música que você tanto gostava, até brincar de se esconder com os amigos na rua até o anoitecer. Que tempos aqueles! Olá, televidentes! Eu sou a Carmen e hoje vamos relembrar coisas que marcaram a vida de quem viveu os anos 80. Uma das coisas que mais marcou a infância de quem viveu nos anos 80 certamente foram as brincadeiras de rua. Antes que os videogames e as telas de tablets e celulares invadissem a nossa vida e acabassem virando o centro de tudo, a gente não precisava de grandes tecnologias para se divertir. Bastava uma corda, algumas bolas de gude ou mesmo uma simples bola para termos algumas horas de diversão. Reunir os amigos da vizinhança e brincar de se esconder não era só mais um jogo. Acabava meio que virando um ritual entre as crianças. Cada um tinha o seu esconderijo secreto, e os gritos da criançada ao encontrar alguém era a trilha sonora que embalava o bairro. Por outro lado, o jogo de bola de gude, ou bolita, como chamamos aqui onde eu moro, já exigia um pouquinho mais de estratégia e precisão. Cada uma daquelas bolinhas de vidro era um pequeno tesouro, e ganhar a partida poderia te fazer se sentir o rei do universo naquele dia. E também tinham as brincadeiras de pega-pega, amarelinha e jogos de futebol na rua. E tudo era cheio de gritos e risadas de crianças. A brincadeira ia até tarde e a diversão só acabava com o clássico grito das mães mandando entrar para tomar banho porque já estava tarde. Essas brincadeiras não significavam só diversão sem nenhum propósito. E mesmo que a gente não soubesse na época, elas estavam nos ensinando a como conviver com as pessoas, como trabalhar em equipe ou mesmo como resolver problemas e conflitos quando eles apareciam. Era uma época mais simples, mas ao mesmo tempo cheia de magia. Quem não daria qualquer coisa para poder reviver ao menos uma dessas tardes de brincadeiras quando a gente tinha os joelhos ralados, mas o coração ainda cheio de alegria e esperança? Nos anos 80, coisas simples como ter músicas para ouvir na hora que quisesse podia não ser tão simples, mas guardavam a sua magia. Criar fitas com as próprias seleções de música nos anos 80 era muito mais do que gravar algumas canções em uma fita cassete. Era quase que um exercício de paciência. Como não existiam listas de reprodução instantânea, nem plataformas onde se podia ouvir a música que quer na hora que tem vontade, como o Deezer ou Spotify, se você queria ter suas músicas preferidas em um mesmo lugar, precisava fazer as suas próprias fitas cassete, ficando muitas vezes por horas na frente do rádio, esperando com atenção que começasse a tocar a música que você queria gravar. Também era um exercício de reflexo, pois assim que você reconhecia as primeiras notas da música, tinha que apertar o botão de gravar. O problema é que você nunca sabia se o locutor ia falar enquanto tocava a música ou se teria alguma propaganda comercial no final, enquanto ainda não tinha acabado a gravação. Se isso acontecesse, você teria que começar o trabalho todo outra vez. Quando dava tudo certo e você tinha sua fita cassete gravada com sua seleção de músicas preferida, escrevia com cuidado o nome de cada uma das músicas na etiqueta e guardava como mais uma conquista. Cada fita era única e especial, e sua seleção de músicas e cuidado com a gravação representavam um pouco da personalidade de cada um e sua visão de mundo da época. E o que falar dos momentos de terror quando a sua fita cassete preferida estava tocando no rádio e de repente começava a fazer um barulho estranho?
e quando você tirava ela do toca-fitas estava toda emaranhada, como se tivesse passado por um furacão. Claro que isso não chegava a te apavorar, porque você sabia exatamente como solucionar esse problema em um passe de mágica. Você só precisava de uma caneta Bic, um pouco de paciência e nenhuma habilidade especial para resolver esse problema. Era só colocar a caneta na engrenagem da fita e começar a girar com cuidado, que pouco a pouco a fita ia voltando para o lugar. Só tinha que ter cuidado para não fazer nenhum movimento brusco quando estivesse chegando ao final, para não acabar arrebentando a fita e estragando a sua seleção de músicas. Cada fita cassete tinha um valor especial, seja as que eram gravadas em casa, direto no rádio, e que poderiam demorar até meses para ficarem prontas, até as que eram compradas em lojas, depois de muita economia e esforço. Arrumar as nossas fitas cassete quando estavam emaranhadas era muito mais do que o simples ato de consertar alguma coisa. Era recuperar momentos, emoções ou horas dedicadas a gravar essas fitas. Já imaginou como é viver em um mundo onde só existem 5 canais de televisão? Sem Netflix, Amazon Prime, YouTube ou canais de TV por assinatura? Para muitas pessoas é difícil imaginar um mundo onde não se possa ter acesso ao entretenimento na hora em que se tem vontade. Mas nos anos 80 essa era a realidade, e de certa forma isso acabava unindo as famílias. Cada canal tinha uma seleção limitada de programas, o que significava que se você perdesse o programa que queria assistir, não tinha como ver depois, já que não existia internet ou serviços de streaming onde poderia salvar a programação ou assistir na hora que tinha vontade. Isso fazia com que cada programa se transformasse em um evento especial. E você tinha que se programar quando queria ver alguma coisa na televisão, seja um filme, novela ou sua série preferida, para estar na frente da TV na hora exata em que ia passar. Durante as noites, as famílias se reuniam na sala compartilhando risadas, comentários e até debates sobre o que estava passando na televisão. E o mais curioso é que essa escassez de conteúdo nos levava a buscar entretenimentos além da televisão. Quando os programas acabavam, a gente saía para brincar, inventávamos histórias ou simplesmente conversávamos. E ainda que pudesse parecer uma desvantagem ter somente 5 opções de canal de televisão, essa limitação promovia algo que hoje é uma coisa rara: promovia a conexão entre as pessoas. Não existia uma disputa pela atenção, porque todos acabavam sintonizando o mesmo canal, assistindo a mesma coisa e compartilhando a mesma experiência. Essa época nos deixou uma grande lição. Às vezes, menos é mais. E é que a televisão não era só uma forma de entretenimento, era também uma desculpa para estarmos todos juntos. Só quem viveu nos anos 80 sabe que entrar em uma loja de discos naquela época era muito mais do que uma simples compra. Era toda uma experiência. Numa época em que ainda existiam CDs, LPs e cassetes, esses lugares tinham um ambiente único, onde você não ia só para comprar músicas, ia também para descobrir um mundo novo, se conectar e viver a música. Era um lugar onde passávamos horas explorando as capas dos álbuns, muitas vezes sem nem mesmo conhecer os artistas. Só nos deixávamos levar pelo desenho da capa ou pelo nome intrigante do disco. Lá tinham aparelhos de som onde você podia escutar o álbum antes mesmo de decidir se ia ou não comprar. E essa primeira experiência com esse novo disco era quase como um ritual, onde você colocava os fones de ouvido e ouvia as canções pela primeira vez. Mas o melhor das lojas de disco eram as pessoas que você encontrava lá. Sempre tinha alguém para compartilhar recomendações de discos ou discutir qual era o melhor álbum do momento. Os vendedores costumavam ser apaixonados por música e muitos se transformavam em verdadeiros guias musicais, apresentando artistas que você jamais teria descoberto sozinho.
As lojas de discos, mais do que um simples comércio, eram um ponto de encontro, um lugar onde a música era vista como arte e não simplesmente como consumismo. Hoje, com as plataformas de streaming, essa magia já não existe mais e o algoritmo acabou substituindo toda a conexão humana que existia em outros tempos. Mas quem viveu nos anos 80 sabe que não se tratava só de comprar músicas, mas de mergulhar em um mundo de sons e histórias e fazer parte de toda uma comunidade. Quem não se lembra da sensação de correr com todas as forças enquanto o vento começava a levantar sua pipa feita em casa? Era quase uma arte juntar alguns pedaços de papel, umas varinhas de madeira, um pouco de linha e muita paciência. As tardes em um parque ou mesmo na rua em frente à casa se transformavam em um espetáculo de cores no céu, enquanto você disputava com seus amigos quem conseguia fazer a sua pipa voar mais alto, ou a que conseguia ficar mais tempo voando no céu. Fazer uma pipa em casa não era só uma brincadeira, era quase uma lição prática de engenharia para as crianças. Decidir o formato, equilibrar o peso para ela não girar sem controle no ar e encontrar o lugar perfeito para testar ela era parte da aventura. Cada queda era uma nova oportunidade para corrigirmos os erros e tentarmos de novo. Hoje, com brinquedos prontos para usar e drones que voam sozinhos, parece que se perdeu um pouco dessa magia de construir algo com as próprias mãos e ver ela tomar vida no céu. Mas para quem viveu nesse tempo, as pipas eram muito mais do que uma simples brincadeira. Eram um pedaço de liberdade, criatividade e conexão com a natureza. Hoje vivemos em um mundo cheio de comodidade que nós nunca poderíamos ter imaginado durante a nossa infância. Tudo está ao nosso alcance através da tecnologia que acaba facilitando muitos aspectos da nossa vida. Mas você já se perguntou se tudo isso nos faz realmente mais felizes? Antigamente, cada pequena conquista era carregada de magia, como a expectativa de esperar por horas para poder gravar a música que a gente tanto gostava ou passar tardes inteiras brincando com os amigos na rua. Era um tempo em que a paciência, a criatividade e as conexões humanas eram a nossa maior riqueza. Hoje em dia, com tantas facilidades, acabamos perdendo parte da nossa essência. Será que toda essa simplicidade que nos faziam aproveitar cada momento, cada coisa simples, como se fosse uma experiência única, foi substituída por distrações vazias que não preenchem nossas vidas? Você acha que somos mais felizes agora ou naquele tempo? Me conta aqui nos comentários. E se essa viagem no tempo te trouxe boas lembranças, não esquece de deixar o teu like e compartilhar esse vídeo com quem está precisando lembrar de momentos especiais. Obrigada por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.